Obrigado, Flavinha. Nós estamos iniciando um programa nosso agora na parte Histórias e Testemunhos, recebendo um convidado muito especial, um amigo meu de muitos anos, que nos dá a honra de estar aqui. Obrigado, doutor Daniel Zanardi. Prazer, a honra é minha. Seja muito bem-vindo aqui em nosso programa. O doutor Daniel Zanardi, ele é médico, ele é empresário e ele também é o diretor-presidente de um instituto que leva o nome de Instituto Sustentare Vita e que ele teve a oportunidade de não apenas escrevê-lo, fazer com que esse projeto se tornasse uma grande realidade e mudado a vida de muita gente. Daniel, queria que você contasse o que é esse projeto que você toca através do Instituto e que foca a saúde, a vida das pessoas e que tem uma brutal diferença depois de que as pessoas se submetem a esse projeto. O que é o projeto? Bem, o projeto Sustentare Vita, ele nasceu com uma visão de cidade azul, que seria o ideal para o indivíduo viver, né? Uma situação boa de viver. Depois ele tomou um nome na cidade onde eu fiz a experiência, que foi Hortolândia, de Viva Mais. Foi um nome escolhido pelo prefeito naquela época. E hoje ele tem um nome internacional de Cidade Inteligente Saudável. Ele nasceu pela necessidade de uma quebra de paradigma, da necessidade de uma nova visão na realidade pública. Eu era então secretário de saúde na época e num diagnóstico, né, todo médico ele gosta do diagnóstico, eu percebi que havia um grande erro, um grande equívoco histórico de uma medicina focada no médico, no exame, na internação, na consulta, e que isso gerava um custo muito alto, insustentável, né? A demanda, por exemplo, no Brasil, ela cresce 3, 4% ao ano de pacientes, consultas, internações. O PIB não está crescendo isso, está encolhendo, é negativo. Né? E o custo da saúde, o custo histórico do SUS, é de cerca de 25% a cada 5 anos. Ou seja, ele dobra. Exato. Ou seja, se a demanda aumenta 15% a 20%, o custo dobra a cada 5 anos. Essa que é a realidade. É um custo impagável. Agora, você partiu de um conceito baseado em escritos de Ellen White. Quais são os conceitos, as pilastras desse projeto? Inicialmente, eu falei, eu tenho que levantar os olhos e ver o que está errado. Qual seria um novo caminho para se viabilizar uma saúde pública na minha cidade, enfim, no meu estado, no país? Qual seria o caminho? E eu descobri que haviam 5 comunidades internacionais que se destacavam, foi até foco de uma reportagem da Geográfica, da revista Geográfica, alguns anos atrás, que é Okinawa no Japão, Icária na Grécia, Sardenha na Itália, Nicoya na Costa Rica e Loma Linda nos Estados Unidos. O que essas comunidades tinham em comum? As pessoas mais saudáveis e centenárias do planeta. Falei, bom, então dá para aprender alguma coisa com eles. Claro. De maneira especial, então eu me voltei para Loma Linda, onde é uma comunidade da qual eu pertenço, né? Que é a Igreja Adventista, que é da Igreja uma grande Adventista, universidade, referência mundial. Que tem como inspiração os escritos de Ellen White. E falei, bom, se é possível um grupo viver culturalmente, como são os outros 4 grupos, e se é possível um grupo, de maneira orquestrada, ele mudar o seu estilo de vida e ser mais saudável e viver mais e melhor, então, como eu traria isso para uma realidade pública, para uma selva de pedras e mudaria? E nós fizemos uma experiência que foi muito interessante. E é dessa experiência que eu quero que você diga, porque você teve o mérito de sair do papel para a prática. A gente já ouviu falar muitas vezes, olha, você quer viver mais? Eu tenho um plano miraculoso. Mas de saúde pública, Deus te colocou
como um médico na Secretaria Médica de Hortolândia para fazer esse trabalho e que funcionou muito bem. Então, como é que foi a implementação desse trabalho para a população daquela região e quais as dificuldades que você teve de implementar esse projeto? Bom, toda quebra de paradigma, ela traz consigo algumas dificuldades, né? Verdade. Porque é o novo, né? É o ovo de Colombo. Tem resistência, Tem resistência, né? Tem cara, e não vai tal. dar certo, isso aí não funciona. Mas tal. eu tive algumas coisas muito interessantes. Eu tinha uma formação religiosa e conhecimento dessa comunidade de Loma Linda, mas as pessoas que trabalhavam comigo, os técnicos, não tinham. E na medida que eu distribuía os papéis e dizia, eu quero que você traga um assunto, que você disseque um pouco a questão do trabalho, a questão do meio ambiente, da água, do sol, enfim, e que as pessoas me traziam, eu fui surpreendido e não poucas vezes, com muita emoção, que parecia que eles tinham lido o Espírito de Profecia. Que bacana. Então eles traziam isso, eu falei, não, é impossível. Cheguei até a mostrar para algumas pessoas, olha, essa pessoa nem nunca foi a uma igreja. Então, o projeto foi formatado e aí nós fizemos da seguinte maneira. Nós visitávamos o indivíduo em sua casa. Vamos dar hipoteticamente o nome de José da Silva. José, quantos anos você tem? Eu tenho 50 anos. O que você faz, o que você trabalha, quanto que você ganha, que doenças tem você ou a tua esposa, recenseamento, os né? filhos, fizemos esse levantamento. Aí nós jogamos esses dados todos num computador, num programa, que ele chamado Compasso da Vitalidade. E ele dá para a gente a idade biológica do José da Silva, tomando como exemplo. Então, José, você tem 50 anos, a tua idade biológica é de, por exemplo, 73 anos. Nossa. E a tua estimativa de vida é de mais 4 anos ou 5 anos. Isso é científico. Foi isso que você programou para você? É esse o desejo do teu coração? Lógico que é um impacto muito grande e não é alarmar, é uma realidade. Eu falei, não, claro que não, mas como assim? Bom, e o que eu faço? Bom, nós temos uma proposta de mudança de estilo de vida. E aí, então, nós demos todas essas orientações, nós pegamos inicialmente 70 famílias, e a brincadeira era diminuir a idade biológica do indivíduo comparado com a idade cronológica. E o resumo do programa foi o seguinte, o resultado final. Em 8 meses, na verdade foram 6 meses, porque ficamos 2 meses estudando aqueles resultados, né, para não haver nenhum erro, nenhum equívoco, nós conseguimos diminuir a idade biológica dessas famílias em praticamente 4 anos. Nossa, que maravilha. Isso, imagina, a idade média hoje do Brasil tem até crescido um pouquinho, mas é uma evolução tremenda. Deve dar um impacto de mais de 10%, 15% real, né, na vida das pessoas. Agora, para o telespectador entender, quais são as coisas que você falou lá para o José, né, José da Silva, que ele deveria fazer, que eu acho que tem a ver com o espírito de profecia, né? Luz solar, água, exercício físico, como é que vocês davam a cartilha para eles? Na verdade são 12 fundamentos 12 que nós fundamentos. trabalhamos, né? Resumidamente, Nós quais são os como 12? Alimentação saudável, e aí tem Certo. toda uma, né? A questão do meio ambiente, do zelo com o meio ambiente, de como ele cuidar, zelar do seu meio ambiente. No seu habitat ali. No seu habitat, né? A questão do trabalho, como o trabalho deve ser agradável, ele deve ter essa visão. A questão que nós chamamos de cultura da paz, de o indivíduo criar a sua mini-sociedade para que um ajude o outro, e que tem a questão da segurança, que é um outro fator, né?
E assim por diante, a questão do uso correto da água, do exercício físico. Exato. Né? E aí nós fomos orientando, desde o que ele deveria fazer quando fosse ao supermercado, quais eram, por exemplo, os alimentos saudáveis. Né? E uma coisa muito interessante, que eu acho que é o grande diferencial de Loma Linda para as outras 4 comunidades internacionais, é a questão da abstenção, que é a única comunidade que tem essa visão de abstinência, é a questão, essa comunidade de Loma Linda. Né? Por exemplo, a questão do álcool, a questão do fumo, cigarro, a questão das drogas. Né? E é óbvio que nós não mudamos os hábitos dessas pessoas em 6 meses, mas as poucas mudanças que eles já efetuaram já proporcionou esse enorme resultado. Resultado esse que acabou encantando grupos de cientistas, pesquisadores que são os maiores do mundo inteiro e que vieram ao Brasil para conhecer o projeto, para estudar. Depois nos convidaram para ir para fora, para apresentar e assim por diante. Nosso tempo acabou, Zanardi. A gente queria até falar mais. Você vai voltar aqui outras vezes. Mas esse projeto, para o telespectador entender, tornou-se realidade, está sendo um exemplo para ser estudado e clonado para outras regiões. E que Deus continue usando a você, Zanardi, nessa poderosa missão. Isso transforma vidas, isso ajuda as nossas populações, muitas vezes carentes, mas com orientação, ter uma vida mais equilibrada, mais saudável e, dessa maneira, uma sociedade mais justa e melhor. Né? Com certeza. Foi um Zanardi, prazer. muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Prazer foi meu. E parabéns por esse trabalho. Obrigado. Telespectador, hoje vamos ficando por aqui. A gente volta com a Flavinha, mas na certeza, bote na sua agenda que você vai estar conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, com um convidado especial. Até lá.